Seja muito bem-vindo a mais um episódio do GovCast. O seu podcast sobre governos. E o nosso convidado de hoje tá super acostumado com esse ambiente de estúdio, de gravação. Dá até um friozinho na barriga, né, Pri? Com certeza, que responsabilidade é nossa, hein, Vicky? É verdade, mas para você não ficar tão curioso assim, eu já vou falar para você quem é ele. Seja muito bem-vindo, Jasson Goulart, jornalista, apresentador de televisão e também agora eleito vereador mais votado aqui de Curitiba. Obrigado, bom dia, Vitória. Bom dia também para você, Priscila, para todo mundo que acompanha o GovCast. Parabéns aí pela ideia, sucesso total. Obrigada. E para iniciar, a gente vai entregar para você um presente aqui do GovCast. Vamos lá, deixa eu ver. Feito com muito carinho. Deixa eu ver, atenção. Deve ser uma caneca! Será que é uma caneca? Olha aí. Olha lá. Olha aí, que legal. Cara, eu conheço essa foto. Conhece esse lugar também? Conheço esse lugar aqui. Gostou? Eu tive lá. Foi esse ano, inclusive. Fevereiro. Olha, que legal aqui, ó. E o que eu achei bem bacana, procurando lá as fotos, você e sua digníssima esposa viajam bastante, que legal, né? Já tivemos o privilégio de viajar um bocadinho já. Espero poder continuar viajando. Isso é muito bom. Com certeza. Minha esposa é a Clarice, né? Essa aqui é uma viagem que nós fizemos esse ano ao Egito e à Turquia. Ai, que delícia. É um sonho de consumo meu ir pro Egito também. Vale a pena. Jasson, aqui no Paraná você ficou muito conhecido pelo teu trabalho jornalístico, né? Apresentador. Mas antes disso, você também trabalhou no setor privado, né? Empreendedor, trabalhou no ramo de transportes também. Eu também já trabalhei. Conta pra nós um pouco desse Jasson antes da televisão. Pois então, eu sempre busquei muito a comunicação, né? É minha veia, desde garoto eu brincava de apresentador, brincava de locutor de rádio, essas coisas todas. Mas até chegar aonde eu estou hoje, né? Como jornalista, como apresentador, fiz várias coisas, né? Trabalhei no IBGE, fui coordenador de censo, né? Enfim, aí trabalhei em rádio e tive malharia, tive uma empresa de laboratório de produtos químicos oficinais que envasávamos, né? Água oxigenada, mercúrio crômico, tintura de iodo, sempre aventurando, buscando ser um empreendedor, né? Aí quando eu deixei a malharia, eu fui para o ramo de transportadora, realmente, fiquei um ano, mas logo em seguida, paralelamente, eu fazia rádio. Eu tinha meus negócios, mas fazia rádio paralelamente, né? Porque só de rádio a gente não conseguia viver, né? Então eu sempre fiz rádio e tinha os meus investimentos, empreendia em algum setor. E aí, depois que eu saí da Rádio Eldorado, que era AM, fui para a Rádio Clube FM, logo depois veio a possibilidade de entrar na televisão em 1995. Então quando eu entrei na televisão, eu falei assim, não, agora o que precisa é foco, a gente precisa focar em alguma coisa, a gente, né, precisa definir o que vai fazer da vida. E eu tinha estipulado que até os 25, 26 anos de idade, se eu não estivesse estruturado, se eu não estivesse já trabalhando e tal, eu iria fazer alguma outra coisa da minha vida, né? Se eu não fosse realmente comunicador, jornalista e tal. Mas as coisas se encaixaram dentro deste prazo, então em 95 eu entrei para a TV. E aí quando eu entrei para a TV, eu abri mão de tudo que eu fazia como empreendedor, né? Nunca tive nenhum prejuízo, mas também nunca fui nenhum empreendedor de sucesso em nenhum dos três ramos, né? Então, mas foram experiências que me ajudaram muito, inclusive no jornalismo, né? E tanto que quando eu fui buscar uma pós-graduação, anos depois, eu fui buscar uma pós-graduação em gestão de empresas e pessoas para exatamente, né, contribuir para a minha função de jornalista, de comunicador. Então eu sempre gostei de ter assim, outros conhecimentos, né? Mas o jornalismo, a comunicação sempre falaram mais forte no meu coração. Não tem como negar, né? Não principalmente por ser uma coisa desde criança, né? Igual você falou que... E na televisão eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas, né? Eu entrei como apresentador do antigo Jornal Estadual, fiz as 2 últimas edições do antigo Jornal Estadual no Canal 12, né? Depois veio o Paraná TV, eu participei de toda essa movimentação, fiz parte, né, do primeiro departamento de esporte, né, da RPC, né, juntamente com o falecido Gil Rocha, né, Paulo
Rosa, Marcelo Dias Lopes, que hoje é o diretor de programação, né, da emissora, enfim, outros colegas. E aí depois veio a oportunidade também de ser narrador esportivo, né, onde durante 12 anos fiz narrações de futebol para a TV, para a RPC, para o Sport TV, para o Premier, né, narrei outros esportes também, né. Em 2008 fiquei um mês na Olimpíada no Rio de Janeiro, trabalhando no Sport TV. Então a gente fez muita coisa na televisão. Bem diversificado. Os projetos, né? Eu sempre gostei de trabalhar muito com o povo. Então, aí logo depois quando voltei para a apresentação do telejornal do meio-dia, juntamente com a Thaís Belez, eu comecei o projeto da redação móvel, que ia para os bairros, conversar com as pessoas, né? Ouvir as pessoas, ouvir as demandas das pessoas. E eu acho que isso, de certa forma, assim, despertou um pouco da questão política também. Puxa vida, né? Poderia fazer um pouquinho mais e tal. Aquela sensação, né, de transformar. De transformar. Isso, sempre. Eu sempre gostei de usar o microfone, né? Não só para dar notícia, mas para impactar positivamente na vida das pessoas, de alguma forma, né? Quando eu fiz o quadro Desaparecidos, que eu via as pessoas, encontrava as pessoas, a gente fazia isso, né? Quando eu fiz o Papo de Busão, quantas questões que a gente pôde ajudar as pessoas que estavam dentro do ônibus, né? O Papo de Busão não era para falar exatamente dos problemas do transporte coletivo, muito pelo contrário, era para ouvir as pessoas, né? Entender, contar histórias, que é o que é gostoso de fazer na comunicação e no jornalismo, né? Então, pude realizar, assim, muitas coisas boas, né? Que fizeram bem para as pessoas, famílias que a gente pôde ajudar, né? Crianças que a gente pôde conseguir material escolar, enfim, são coisas assim que ao longo da minha profissão eu sempre gostei de fazer, né? Depois a praia, depois veio o verão, aquela coisa lá toda, então eu sempre gostei de estar perto das pessoas. Que legal. E assim, nessa trajetória, durante toda essa trajetória, né, desde 95 até aqui, teve algum momento que você acredita que foi o mais marcante da sua vida, assim, que você não consegue esquecer? Olha, eu acho que eu tenho, assim, alguns pontos, assim, que eu posso dizer para você. Quando eu apresentava o quadro Desaparecidos, por exemplo, rapidamente vou citar 3 pontos em lugares diferentes que eu estava no jornalismo. Quando eu fazia o quadro Desaparecidos, eu acho um dos pontos que me deixou, assim, muito emocionado, uma situação que me deixou bastante emocionado, foi quando a gente noticiou uma mulher que tinha vindo da Bahia e buscava os irmãos dela, que ela não via há 40 anos, e ela veio para Curitiba sem saber como fazer para encontrá-los. E quando chegou no hotel, falaram para ela assim, tem um programa aqui na segunda-feira, um quadro e tal, que o Jasson apresenta assim e tal. E naquele mesmo dia que ela foi participar do programa, eu conversei com ela, mostrei ela no programa, e no mesmo dia, né, antes de terminar o Jornal do Meio-Dia, os 7, 8 irmãos dela, que moram aqui em Curitiba, viram ela na televisão e foram para lá, e foi assim um encontro emocionante, quase que ao vivo, porque eles chegaram, já tinha terminado o jornal, mas foi pouco depois. Então, assim, foi realmente uma visão muito emocionante, né, do nosso trabalho como jornalista. Outra situação também que me emocionou foi quando eu fazia o Papo de Busão e encontrei uma jovem que estava chorando no ônibus, e eu me aproximei dela, pedi para o cinegrafista desligar a câmera, né, me aproximei dela, falei assim, posso conversar com você, ver se posso te ajudar, entender? Ela falou, pode. Eu sentei do lado dela. Daí ela me contou por que ela chorava, né? E ela chorava porque ela cuidava da avó, a mãe tinha ido embora, tinha deixado ela com a avó tinha Alzheimer, né? Tinha outras doenças, e ela era professora da rede municipal, num município aqui da região metropolitana, ganhava pouco e estava com dificuldades para cuidar e tratar da avó. Eu pedi permissão para ela para gravar, depois que nós gravamos, né, com ela, a matéria foi ao ar, a reportagem foi ao ar, e ela ganhou 1 ano de tratamento, né, para a avó dela e tal, e tudo mais, né? Um médico aqui de Curitiba decidiu ajudar. Então essas coisas assim fazem a diferença, a gente fica muito feliz por isso. E quando eu estava no Balanço Geral também, nós mostramos praticamente, quase que ao vivo, um acidente em que um motorista atropelou uma menina de aproximadamente 10 anos, que inclusive fazia YouTube e tal, essas coisas, né? Uma menina bonita ali em Colombo. E a nossa equipe de reportagem, Thiago Silva, chegou logo depois que a menina tinha sido atropelada, né? E aí ficou aquela confusão toda ali na rua e tal, e o motorista ficou no local do acidente e não fugiu. E o motorista, sentado na calçada, chorava, e chorava muito, né? Porque a menina tinha saído de casa, e abriu o portão e saiu correndo na rua.
rua, atravessou, não olhou para ver se vinha carro ou não vinha, acabou atravessando e o motorista, infelizmente, atropelou a menina. E a menina, nossa, machucou, foi em estado grave para o hospital, quebrou todos os dentes, aquela coisa arada toda. E o rapaz, o motorista, ficou lá. E uma cena que realmente deixou a gente assim muito chocado, emocionado, foi quando chegou o pai da menina, né? Aí aquela preocupação toda, né? E agora, chegou o pai da menina, o que acontece normalmente? A pessoa chega né? Chegaria, né? Chegaria com raiva, desesperada. Tentando achar algum culpado, né? Tentando achar o culpado, exatamente isso. E o pai da menina chegou, perguntou o que tinha acontecido. Quando informaram para ele, ele viu o motorista sentado na calçada, encostado no muro, chorando aos prantos. Ele chegou, né, deu a mão para ele, levantou o motorista e abraçou o motorista, né? Olha, eu vi, você acredita que eu vi no Instagram o corte desse vídeo e era numa página, naquele Razões para Acreditar, sabe? Sim. Eu vi lá essa cena, exatamente essa cena. Exato. E aí, então, foi muito emocionante. Essa cena viralizou realmente na internet. Né? Então, foi assim um dos grandes momentos que eu vivi. E assim, não tem como não conter a emoção. Até hoje, quando eu falo, assim, me emociono, né? Vem aquele nó na garganta, porque realmente foi um momento assim que você tinha que segurar a emoção, você tinha que dar a notícia, você tinha que contar o que estava acontecendo, né? E foi realmente uma história impactante. Mas você vê, assim, a sociedade, a parte boa, né? Aquilo que na verdade nos move, porque aquece o coração quando vê alguma coisa assim, né? Aquece. E a notícia não parou por aí, porque depois a gente acompanhou a recuperação da menina, aí veio a recuperação, graças a Deus ela sobreviveu, recuperou, e aí uma menina bonita que fazia o seu programa no YouTube, que tinha lá, né, os seus vídeos engraçados, bonitos no YouTube, de repente ficou sem dente. Pensa nisso. E aí, como é que faz? E aí que nós conseguimos, então, para ela um tratamento dental completo, implante e tal, tudo mais, né? Foi uma doação de uma pessoa que ficou também impressionada com a história, uma clínica odontológica que daí depois deu todo o tratamento para a menina, né? Então, essas coisas fazem realmente a diferença. E nós observamos, o público em geral observa uma característica muito forte em você, Jasson, que é a empatia com o público, com a sociedade, né? E essa característica, ela foi crescendo, né, de acordo com a evolução do teu trabalho nesse dia a dia, e como isso vai impactar aí na tua vida agora na gestão pública? Pois é, eu acho que a gente precisa de sensibilidade, né? A gente tem que ter sensibilidade, tem que ser sensível às causas que realmente importam, né, para as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa assim que sou cristão, sou nascido num lar cristão, então sempre fui cristão, sempre fui voltado para as questões sociais, né, para o atendimento às pessoas mais carentes, né? Minha família sempre foi envolvida com isso. Me lembro, quando eu era criança, meu pai trabalhava com uma Kombi, né, de assistência social, tal, lá no bairro, com outro pastor, que até visitei recentemente, o pastor Adão, aqui em Santa Felicidade. Então, assim, eu sempre vi isso na minha família, né? Então, assim, a gente acaba realmente tendo essa sensibilidade e acaba tendo essa afinidade também com as pessoas, né? Eu via minha mãe receber as pessoas que chegavam em casa, tanto que quando a minha mãe estava sozinha, né? Eu tive bom, meu pai faleceu em 2020 e minha mãe em 2021. Mas eu tive que, né, ter uma pessoa, uma cuidadora para acompanhar a minha mãe, porque senão minha mãe, ela abria a porta para todo mundo e botava todo mundo para tomar café em casa, né, lá no bairro e tal. Então eu falava, mãe, não pode, tem que ter cuidado também, não é assim, né, e tal, né, e ela não, ela fazia isso. Então a gente traz, acho que um pouco disso no nosso sangue, no nosso DNA. Ai, que legal, muito bom, né? E agora, né, só completando, né, Priscila, a tua pergunta, agora como político, né, eu sempre caminhei muito próximo da política, porque mesmo na comunicação, né, a gente sempre teve que ter um contato aqui, outro contato ali, né, muitas vezes mostramos reportagens de lugares que precisavam de asfalto, de lugares que precisavam de calçada. Indiretamente, né, já estava exercendo um papel. Lá no Campo do Santana,
Americana, que precisava da ponte, a ponte do medo, quantas reportagens nós fizemos, né? Melhoraram, a prefeitura foi lá, limpou, botou iluminação, ainda a ponte ainda está lá para fazer, né? Um lugar, né? A ponte está lá, na verdade, mas assim, a ponte de alvenaria que eles querem para carro passar, ainda não foi totalmente, não foi completa a obra, mas já melhorou bastante. Então, esse envolvimento que eu sempre tive com a comunidade, com as comunidades, né? Então, acabam nos levando para a política e é isso que a gente quer fazer. O que eu descobri ao longo desses anos, né? E foi um dos argumentos que me convenceram a me tornar um político, de que com a caneta de vereador, né? Ou de um outro cargo público, a gente pode ajudar realmente muito mais, né? Então, ao longo desses anos eu descobri isso. E agora vamos ver se realmente a gente consegue fazer, né? Com certeza, Com vai conseguir com essa... como que eu posso dizer a palavra? Quando você já tem essa vontade, né? Não, e muita gente que confiou nele, confia no teu trabalho, já vem conhecendo o teu trabalho, porque você, pelo que a gente vê e o que você tá aqui falando pra nós, nunca foi notícia a qualquer custo. Você viu a menina chorando, você se compadeceu, foi conversar com ela, pedir permissão e gravou com o intuito de ajudá-la, né? Então, tem gente que às vezes aproveita o momento para ganhar like. Hoje a gente vê muito isso na internet. Então, Ibope, né? Ibope. Então, assim, muito acho que gratificante. em primeiro lugar, Priscila e Vitória, eu acho que você tem que ter respeito. Né? Respeito às pessoas. Eu acho que essa palavra, ela é fundamental. E define já bastante, é o ponto focal de tudo, né? Exatamente. E quando você ia pra rua, conversava com as pessoas, né? Tava ali em contato com a comunidade, em algum momento alguém já falou, olha, eu queria você num cargo público, eu queria você de vereador. Muitas vezes. Muitas vezes. Tanto que quando eu decidi ser realmente candidato a vereador, assim, nossa, as pessoas já demorou, tinha que ter sido antes e tal, aquela coisa arada toda, porque sempre as pessoas falavam, você tem que sair, tem que ser, os próprios colegas de profissão, amigos, né, falavam e tal, mas eu fui prorrogando. Em 2000 Você esperou o momento certo? eu achava que tinha que ter esse momento, né? Na minha vida eu sempre me pautei assim pelo sentimento, assim, eu busquei sempre estar preparado, né, para que pudesse movimentar assim a minha vida e estando preparado tinha que aguardar o momento. Não tinha o planejamento de ser candidato em 2024, até o mês de março, quando eu me desliguei da TV, né, e aí começaram os convites, foram vários convites de lideranças, de políticos, enfim e tal. Então eu resolvi aceitar e assim os argumentos foram, né, os mais variados possíveis, mas o que me motivou mesmo foi o fato de poder fazer alguma coisa, né, e trabalhar pela população, pelas pessoas, que eu acho que é isso que eu gosto. Me fugiu a pergunta, desculpa. Eu acho que era isso mesmo. Era isso mesmo. E agora, assim... Sabe que a gente às vezes fala demais também. Vai se perdendo, né? Mas não tem problema, aqui é pra ser uma conversa, bem desse bem jeito assim mesmo. E assim, o público já conhece o Jasson apresentador, já vai conhecer o Jasson político, e a gente quer saber agora o Jasson no dia a dia. Né? Tem algum hobby, na hora de lazer, o que você gosta de fazer junto com a família? Que eu vi que você é um avô apaixonado. São 2 netos, né? São, a Sofia e o Miguel. Um vô bem presente. Então, qual que é o teu hobby? Conta um pouco aí do Jasson na vida particular. Eu toco violão e canto também, né? Então, assim, o Miguel, por exemplo, ele já pega, quando ele vai lá em casa, né? Então, ele já fala do violão, ele tem 2 anos. Violão, vovô, violão, né? Ele chama vovô Jasson. E aí eu pego o violão, eu dou o cavaquinho pra ele, daí ele fica com o cavaquinho, batendo no cavaquinho e tal. E eu gosto muito de música, né? Então, sempre fui... Tem uma historinha que eu gosto de contar que é a seguinte. Quando eu era garoto, né, lá no Boqueirão, aí o meu pai me matriculou na aula de música. E eu já tocava, arranhava um pouquinho de violão, mas falou, não, tem que aprender música nele. Ler a cartilha, bona, tal, né? Sabe, entender de clave de sol, isso, aquilo, aquela coisa errada. Eu ia pra aula de música... Mas meus amigos iam jogar futebol no sábado de tarde. E daí eu falava, não. Aí de vez em quando eu matava a aula de música para ir jogar futebol. Resultado, não virei nem músico
Nem Nem jogador. jogador de futebol. Né? Mas era um viés artístico, alguma Mas coisa é, teve ali. Mas né? a música e também o esporte me ajudaram muito na minha profissão, porque eu fiz várias reportagens, inclusive, usando o violão, né? como ferramenta de reportagem e tal, tudo mais. Sem contar o envolvimento que eu sempre tive com os artistas e com os músicos na televisão. Então essas duas ferramentas me ajudaram muito na construção do meu trabalho como jornalista. Então o meu hobby hoje é o futebol. Deixei o ano passado, né? Depois que eu sofri um acidente no futebol, que tive que fazer 3 cirurgias em 6 meses no meu joelho esquerdo, né? Ainda tive que abrir o joelho direito para tirar um enxerto para o esquerdo, então isso me castigou bastante no ano passado, né? Mas graças a Deus voltei a andar e estou me preparando para voltar a praticar esportes novamente. Mas isso realmente foi muito difícil, foi um momento muito difícil. Mas eu gosto muito de música, então em casa eu estou com meu violão na mão, estou cantando, né? Às vezes me chamam para cantar, eu participo inclusive junto com o projeto, oh meu Deus, que me fugiu o nome agora. Com o projeto Cordas do Iguaçu, né, do maestro José Maria. E esse ano eu cantei 2 vezes com eles no Teatro Guaíra lotado, né, que é uma orquestra Cordas do Iguaçu, que forma músicos, né, crianças, adolescentes, num projeto de contraturno escolar. Hoje tem 500, 600 alunos, há 14 anos o projeto aí. Eu gosto muito desse projeto, porque envolve música, envolve a questão social. E nesse ano eu cantei 2 vezes com o projeto no Teatro Guaíra, né? Um foi o Clássicos do Rock, né? E o outro foi o Clássicos do Sertanejo. Então a gente vai do rock ao sertanejo. Mas a tua preferência é rock ou sertanejo? Para cantar, eu gosto... Para ouvir, tua preferência musical? Depende muito do momento. Bem eclético, então. É bem eclético, assim. Acho que depende muito do momento. Você entendeu? Se eu tô na praia é uma coisa, se eu tô em casa, às vezes no depende do momento, ambiente, né? depende do Às vezes ambiente. no carro é diferente, No né? carro, aquele dia, hoje acordei assim, então quero ouvir isso, entendeu? Né? Mas se eu pego o violão, eu canto sertanejo, né? Você me pede na carta que eu desapareça. Olha só. Gosto do modão, né? Essa aqui, Eu adoro. ela só tem essa carinha de bebê. A gente tava em Balneário. Engana bem, então. Engana. E ela vai colocar os sertanejos. Eu achei que ela ia colocar os, né? Me colocou uns modão, fundo da grota, boate azul. Qual era aquela outra que você colocou, a última? Aquela baitaca, sei lá, uns trem. Baitaca, eu adoro. Ela coloca, eu falo, criado não, na campanha. desse jeito, sai batendo. Fogo de chão. É isso. Eu falo, não tá, alguma coisa não tá tá combinando esse ornando negócio. E pra você ir pra política, né? Depois de todos esses anos no jornalismo, enfim, foi empreendedor também. Como que foi a aceitação da família e dos amigos? Para você fazer essa transição, né? Essa é uma questão muito interessante, porque em 2018 eu tinha sido convidado para ser candidato a deputado federal na chapa, inclusive, do PSD, do nosso governador Ratinho. E naquele momento eu achei que não era bem o que eu gostaria de fazer, mas uma coisa foi muito importante. Eu cheguei em casa e contei para minha família. Tenho 2 filhas, né, a Fernanda e a Luísa, as 2 são formadas em Direito. Uma atua como advogada e a outra é concursada pública federal. Trabalha na Justiça do Trabalho. E aí, naquela época eu cheguei em casa e disse assim, fui convidado para ser candidato e tal, deputado e aquela coisa arada toda. Você tá louco, pai? Você tá louco? Vai ser político agora? Para com isso e tal, não sei o quê, né? A mulher falando, não, o quê? Então, assim, foi um momento, entendeu? Então, aí isso me ajudou a decidir. Eu falei assim, não, já estava em dúvida, então... Tá tudo certo, Não, 3 contra 1. Não. Né? Já estava decidido, né? Cheguei lá, conversei, agradeci o convite e tal, aquela coisa arada toda e não, né? Continuei a minha vida, né? Mas agora esse ano foi completamente diferente. E é isso que me chamou a atenção, porque além dos amigos, além dos convites e tal, eu cheguei em casa e falei assim, eu acho que não vai ter jeito, eu acho que eu vou ser candidato a vereador esse ano. Pai, manda ver.
Uma mulher. Não, Olha você só, tá, que maravilha. certo, tem que ser mesmo. Acho que agora é o momento. É de momento. O discurso mudou, cara. O discurso Completamente. mudou completamente. Eu falei assim, Pra não, você então ver é como mesmo, vocês é o também momento. estavam alinhados, né? Então eu falei assim, Nessa- não, então realmente é o momento. Realmente é o momento. E acho que foi o momento, né? Acho que acertamos, porque Com certeza. né, fazer 21.684 votos numa eleição para vereador, né? Então realmente eu Foi acho a terceira maior votação da história da Câmara Municipal, né? Exatamente, a terceira maior. E aproveitando esse gancho, o que você atribui esse resultado, né? E como que você pretende honrar esses 21.684 votos? Pretendo honrar com muito trabalho, né? Aliás, na verdade, já estamos trabalhando, né? Já estamos costurando. Antes mesmo de eu aceitar ser candidato a vereador, eu já tive algumas conversas com algumas lideranças e também com alguns setores, né, do poder público para viabilizar alguns projetos na minha gestão de vereador. Então, já estamos trabalhando. Eu tenho agora, por exemplo, saindo daqui do podcast, tenho uma reunião já na sequência com um deputado federal, que é um trabalho para ajudar uma instituição aqui de Curitiba, né, via emenda. Então, a gente está trabalhando, né? Tenho conversado com os setores públicos para viabilizar as obras que a gente quer fazer o ano que vem, né, de calçamento, de mobilidade. O ano que vem nós temos votações importantes na Câmara Municipal de Curitiba, que é o novo plano diretor da cidade, tem também, né, o novo contrato com o setor de transporte coletivo, nova licitação, enfim. Então são coisas que a gente tem que acompanhar muito de perto. Mas eu já venho trabalhando e me preparando para esse momento, para assumir, né, como vereador da cidade e trabalhar. O que eu prometo é muita dedicação e trabalho, porque eu gosto, quando eu assumo alguma coisa, eu vou fundo. E assim, você falou, né, que você é do Boqueirão, você mora lá ainda. E a gente sabe que o Boqueirão é um bairro que precisa de uma atenção, um olhar especial. Eu tenho vários amigos que moram ali no Boqueirão e na região em volta também. E na parte do comércio perdeu muito depois que o HSBC saiu. A parte de mobilidade urbana ali, o trânsito na Anne Frank é uma coisa bem complicada. Calçada, também ajudar, né? Se você tem uma mobilidade urbana boa, cuidar das praças bem cuidadas, você tem um comércio também que cresce, o bairro cresce também. Qual que é o teu projeto para essas áreas dentro do Boqueirão, que é o seu bairro? Na região ali do Boqueirão, na nossa regional, uma das lutas minhas, eu já falava muito sobre isso na televisão, né? E nas conversas que eu tive com o nosso prefeito Eduardo Pimentel, eu disse para ele, inclusive, antes de tomar a minha decisão de ser candidato a vereador, que uma das minhas prioridades seria o viaduto ou os viadutos ali paralelos a Marechal Floriano, que é da Anne Frank e também ali da Tenente Francisco Ferreira de Souza. A gente precisa resolver aquele gargalo de trânsito que tem ali, né? Esse projeto existia, o viaduto existia no projeto original, nunca saiu do papel, né? As obras na linha verde, na parte norte, né, se intensificaram, eram realmente urgentes, foram realizadas, mas ali agora essa região sul a gente tem que trabalhar. E um dos compromissos com o Eduardo comigo, e a gente vai trabalhar na Câmara muito forte para realizar, né, dentro aí de 2 anos aí, no mínimo, iniciar essas obras ali desses viadutos, ali da Anne Frank e também lá da Tenente Francisco Ferreira de Souza, que vai aliviar, inclusive, o trânsito da João Soares de Barcelos, né, que também ali é a Rua do 7º Distrito, que sobe, passando a linha verde, se torna Brigadeiro Franco e que vai ajudar esse pessoal dali de cima também. Com algumas outras trincheiras ali na região da Vila São Pedro, que estão para ser construídas, eu acho que vai melhorar bastante o trânsito e a mobilidade ali na região. Parte de calçamento, né? Temos esse projeto também como prioridade, né? Já conversei muito também com o futuro prefeito sobre isso. Existem projetos que a gente pode viabilizar, buscar verbas junto ao governo federal, enfim, junto ao governo do estado, para realizar parcerias, né? Com os moradores, com a iniciativa privada, para melhorar isso também na região de calçamento. Acessibilidade. Fiz muitas reportagens na televisão, né, sobre acessibilidade. Tem um grupo, né, inclusive que eu ajudo, que eu participo com eles, né, que trabalha essa questão da acessibilidade. Então a gente vai olhar muito para essas questões também. E um outro ponto que eu quero trabalhar dentro do meu programa de gestão de mandato
é a questão das instituições que atendem crianças e adolescentes em contraturno escolar, porque chegam naquela região da cidade que o poder público não chega. Às vezes o braço do poder público não alcança. Então essas instituições precisam O terceiro setor, né? Muito o terceiro importante. setor. Então a gente precisa ter um olhar diferenciado para o terceiro setor também. Deixa eu fazer uma pergunta, pode ser até que parecer um pouco leiga a minha pergunta, mas o GovCast é uma escola, né? Então, é uma dúvida minha que me surgiu agora, mas pode ser também do pessoal que está em casa nos acompanhando. O vereador, ele não vai atuar somente numa regional, somente num bairro. Você pode atuar em qualquer bairro de Curitiba. O vereador, eu digo o seguinte, a gente fala da região, eu digo assim, o Jason, as minhas raízes estão fincadas no Boqueirão, mas o vereador, ele é da cidade, ele tem que ter um olhar para o município. Né? Então, quando a gente fala de calçamento, não estou falando só da região onde eu moro, onde eu vivo. A gente pode viabilizar um projeto que possa atender a cidade toda, entendeu? O que nós precisamos é encontrar esse caminho, junto com os moradores, juntamente com a prefeitura, juntamente com a iniciativa privada, né? Mas quando o vereador pensa, ele tem que pensar na cidade. Quando eu falo de mobilidade, não estou falando só da minha região, a gente tem que melhorar. A questão dos radares, que é muito falada, por exemplo. Pois é. Né? A gente tem que entender essa questão, ou melhor, a gente tem que melhorar sinalização, informação, orientação para as pessoas, para que elas saibam, né, aonde está o radar, o que o radar faz. Por exemplo, eu encontrei uma pessoa essa semana que recebeu uma multa, né, e ela ficou surpresa porque ela mudou de faixa, né? Diz assim, eu não sabia que não podia mudar de faixa naquele lugar, e eu mudei porque não tinha ninguém, e achei que do outro você entendeu? Então, a sinalização, a informação, a orientação, a gente tem que melhorar na cidade para diminuir também essa reclamação, né? E acabar com esse negócio de multa, né? Assim, indústria da multa, né? Eu não acho que realmente seja exatamente isso, mas as pessoas têm que conhecer, têm que saber, têm que ter informação. Você falou ali sobre acessibilidade. Qual que você acha que é a medida mais importante para você garantir acessibilidade para pessoas que têm deficiência ou mobilidade reduzida? Quando você faz um calçamento adequado, né, para que o cego possa andar, né, quando você faz as guias, as calçadas rebaixadas para o cadeirante andar, quando você tem a calçada, né, numa via de movimento, você já está ajudando a acessibilidade. É nisso que tem que pensar, né? São projetos especiais voltados para essas pessoas. Eu já ouvi, por exemplo, eu estava fazendo campanha na 15 esse ano, muita gente reclamou que a gente precisa melhorar lá o calçamento para o cego, né? Tem gente que pede lá um asfalto para separar, né, quem tem cadeira de roda para não andar em cima das pedrinhas lá do paver e tal, tudo mais, né? Enfim, são coisas que a gente tem que olhar, né, e buscar atender. E dentre essas pautas que a gente está conversando aqui, quais são as suas principais para quando você iniciar ano que vem aí no mandato, 1º de janeiro de 2025? Bom, a primeira é realmente brigar por esse viaduto lá. Essa é uma das coisas que a gente vai buscar. Mas tem outras questões regionais também, renovação, né, manutenção de praças lá da nossa região, né? Tem calçamentos, tem uma lista de rua com o pessoal que é asfalto lá na nossa região. Tem não só lá, como também no Pilarzinho, como também no Santa Cândida. Na medida do possível, nós vamos atendendo essas demandas, né? O vereador, ele vai encaminhar, ele vai requerer, ele vai propor, né? Ele não realiza, quem realiza é o executivo, né? É o executivo, né? Mas a gente vai realizar, vai pedir, ali. Vai ficar em cima. Eu já estou montando a minha equipe que vai trabalhar comigo, né? Então as pessoas que vão cuidar dessa parte de projeto já estão orientadas no sentido de que não é só fazer o projeto, é acompanhar para passo, ir em cima, conversar com o secretário municipal, com o diretor de obras, enfim, e pentelhar mesmo. Isso é ótimo, isso excelente. É ótimo. E essa comunicação, você pretende manter essa comunicação entre você e a sociedade de uma maneira fácil, com o gabinete aberto? Como que vai ser quando você entrar lá, né? Porque você sempre teve essa comunicação com a sociedade. Não, e detalhe, né? É muita gente. É muita gente. E agora, gente, vai ser muito mais de 21 né? mil pessoas é muita coisa. Não, eu sou um cara acessível. Não tem frescura comigo, não.
Então o gabinete vai estar aberto, na medida do possível a gente vai conversar, vai ouvir as pessoas. Eu fiz isso a vida inteira, né? Outro dia me perguntaram, e aí, você está achando muito diferente fazer reportagem e agora fazer campanha? Eu falei, não, para mim está sendo a mesma coisa, porque eu sempre conversei com as pessoas e ouvi as pessoas. A única diferença é que como candidato eu peço o voto no final. Né? Esse pequeno detalhe, né? Pequeno detalhe. Então, minhas redes sociais vão continuar ativas, né? Então, nós vamos ter gente cuidando das redes sociais, atendendo as pessoas, o gabinete vai estar aberto. Onde é o meu escritório, meu comitê lá no Boqueirão vai ter também atendimento. Então, assim, o contato com as pessoas vai continuar e nós vamos buscar ampliar. Tem um projeto, inclusive, para criar um aplicativo para a gente poder atender as pessoas, né? Via aplicativo, no nosso gabinete também. Então, é mais uma ferramenta que a gente vai ter para conversar com o nosso eleitor, com o cidadão curitibano. Para dar essa transparência, né, para a sociedade conseguir também acessar tudo que vocês estão. Não, e a comunicação é muito importante. É tudo, porque às vezes na rede social ali você não consegue direcionar o que é o quê. Exatamente. E assim a gente vê que é muito importante a colaboração do executivo com o legislativo, né? Ou seja, do vereador junto com o prefeito. Você já está, pelo que comentou, que já está fazendo esses elos, né, programações e você pretende fazer mais articulações políticas? Eu acho, hoje é o que a gente tem no desenho, né, no mapa da Câmara Municipal, a gente vê assim uma maioria, né, que apoia o governo do Eduardo Pimentel, né? E dentro dessa maioria, a gente está junto e eu acho que Curitiba vai ganhar muito com essa nova gestão e com esse novo mandato aí, com o comando do Eduardo Pimentel à frente da Prefeitura de Curitiba, e tenho certeza que nesse ano esse grupo, essa renovação toda que teve a Câmara também, de 52%, né, eu acho que vai ser bastante interessante. Não tenho dúvidas. Né? Quanta gente boa, a gente já entrevistou aqui a Rafaela Lupion, né, que também ganhou, exato. Outros vereadores, você está aqui. Então assim, eu tenho certeza que esse time... E a base, né, a Rafaela, enfim, tantos outros que se elegeram, formam a base que vai dar sustentação para esse governo e para os projetos. É claro que a gente tem que agir de acordo com consciência e com respeito ao nosso eleitor. Mas eu tenho certeza que dentro dos planos para Curitiba, para os próximos 4 anos, essa base vai ajudar muito a construir o melhor para a cidade. E Jasson, agora eu queria saber uma polêmicazinha aqui. Ei, olha, olha lá. Vem. O teu nome nos bastidores já está sendo cotado para deputado estadual em 2026. A gente já... Sabendo, andando ali por trás, a gente já ouve o seu nome. Quem foi que falou pra você? Não posso. Algumas pessoas. Como é que é? O Rádio Peão. Fala, né? O Rádio Peão já fala. Ele nem começou já tá querendo colocar um nome pra outro. Oh, meu Deus. Já estão esperando você em 2026. Inclusive, tem alguns nomes até que estão meio preocupadinhos ali, até porque você fez uma votação de 21 mil votos aqui na capital só. E como que você tem esse plano de se projetar para 2026 como deputado estadual? Olha, eu fico feliz e grato, né? As pessoas que pensam dessa forma. Eu acho que pode ser, pode não ser. Vai depender do que a gente vai conseguir realizar. Vai depender nos da primeiros família. Anos. Vai depender da família, né? Claro. Mas eu acho que principalmente, né? Eu fui eleito para ser vereador da cidade, né? Então, tudo vai depender muito do que a gente conseguir realizar aí nos 2 primeiros anos do nosso mandato. Mas você é aquela pessoa de momento. Você acha que se o seu nome realmente for cogitado, né? A gente sabe que tem todo um contexto. Você estaria preparado para essa situação? Ele vai ver nos 2. Quando chegar o momento, nós vamos sentir isso. Isso aí. Então... Não, mas eu digo para você o seguinte, eu acho que tem que haver um planejamento, né, e uma preparação. Então, esses anos agora que eu terei pela frente como vereador, né, vão ser anos de preparação, e né, decisivos, políticos, né, política, né. Então, aí nós vamos entender se é adequado, né, se é o momento. Tem toda uma questão de grupo também, né? Hoje a gente faz parte de um grupo político, né? Se esse grupo político entender que é o momento para ser candidato a deputado, né, que isso vai ajudar o grupo e que esse grupo vai trazer benefícios para a sociedade, enfim, né, e que isso vai ajudar, aí se a gente entender que realmente é o momento, a gente vai.
né? É agir mais com a razão do que com a emoção, na verdade. Exatamente. Eu, eu sou um cara assim que não sou muito movido à vaidade não, sabe? Eu sou assim bem de boa. Então assim, fala assim, pô, o cara quer ser senador. Eu digo assim, não, pode até ser que seja. Né? Mas tu tem um momento, Tudo né? tem um momento, entendeu? Mas não sou candidato a senador, não. Eu não falo sim. isso, não. Não, Eu que digo você daqui tem, 20 anos. que né? você vai Daqui ter 20 uma, anos. que você tem, né, uma linda história na política e isso a gente não tem sombra de dúvidas. Acho que Deus, quando coloca um chamado na nossa vida, e olha quanto tempo isso vem te rondando, né? Rondando, né? Eu já ia falar errado. Não tem como fugir. Então, você tem esse chamado, né? E Muitas seu coração pessoas confiaram em você. confiam, né? Confiam, porque tenho certeza que a tua gestão não vai ser só para os 21 que votarem em você, não. Não, de 21 maneira mil. nenhuma. Com certeza vai ser para uma sociedade toda aqui de Curitiba. E as pessoas, realmente elas estão carentes de políticos que queiram fazer para um todo, que queiram fazer política e gestão pública para todos. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Quando você vai com o coração aberto, sem o ego, que você falou que já é um passo bem importante, né? A chance de dar certo é muito grande, realmente. Eu acho que é trabalho, né? Acho que é trabalho. Então, é a força do trabalho. Você tem Política de que resultados, trabalhar. né? É isso aí. Isso é importante. Nós vamos atrás disso, vamos trabalhar para que isso aconteça, né? O restante, o que vier depois É lucro. É lucro, é resultado do trabalho. Sim, né? consequência. Consequência. Jason, infelizmente a gente está se encaminhando para o fim, né? Mas gostaríamos que você falasse qual que é o seu sonho para Curitiba nos próximos anos. Olha, o meu sonho é de ver a nossa cidade cada vez mais bonita, cada vez mais atendendo as pessoas e cada vez mais recebendo turistas, porque é uma outra área que eu também gosto muito, que é a área do turismo, e eu acho que a nossa cidade, que é reconhecida internacionalmente, né, que é reconhecida como cidade mais inteligente, já 2 vezes, e eu viajo, nós iniciamos essa conversa falando da viagem, tá aqui, né, a xícara mostrando inclusive, e quando a gente encontra pessoas aí fora e diz da onde que é, né, as pessoas falam, pô, Curitiba, que legal, cidade bacana, se não conhece, quer conhecer, se já conhece, quer voltar. Então isso é muito legal. Então eu acho que eu quero trabalhar para que a nossa cidade seja cada vez mais exemplo. Maravilha. Jason, foi um prazer enorme ter você aqui conosco. E a gente quer dizer que as portas do GovCast estarão sempre abertas aqui para você. A gente quer acompanhar de perto todo esse feito que você vai fazer por Curitiba, que a gente possa divulgar aí pro pessoal que tá em casa, para todos os eleitores, sociedade de forma geral. E não só em Curitiba, né? Porque o GovCast ele tem alcance nacional. Inclusive, nós gravamos em Brasília com o senador de Minas Gerais, Cleitinho. Vamos gravar em São Paulo, com uma outra personalidade que eu ainda não posso dar spoiler, Ainda não. Então, segura, mas eu sou fofoqueirinha, né? Eu já quero contar tudo. Então, a gente quer disseminar essas boas práticas. Nosso gabinete estará de portas abertas para vocês. De que quiserem nos visitar, será um prazer. Né? A gente vai tomar um café. Tomar um café com a gente. Lá no Boqueirão, de que quiserem visitar também. Lá onde estão fincadas as minhas raízes, né? Na região ali do Boqueirão. Quando quiserem falar sobre Curitiba, estou à disposição também, né? Enfim, prazer estar aqui com vocês, conhecer vocês. Sucesso! Muito sempre. Obrigada, Jason. Muito obrigada. E você que nos acompanha, curte, comenta, compartilha com os amigos, com a família, com todo mundo. E fiquem ligados no próximo episódio. Até mais. Tchau. Tchau. Vai dar um tchauzinho aqui, ó. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, né? Que, aliás, o ano tá acabando, né? Tchau. Já. Até dia 1º, ó. Vamos acompanhar ele. Tchau. Tchau. E o brinde. Sucesso, Jason. Isso aí.